Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo, em que estaremos dando sequência ao nosso tema. Aí está, a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Para tanto, nós vamos ler 1 Pedro 3,15, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Muito bem, então, a partir de agora, estaremos desenvolvendo o seguinte capítulo: o preconceito contra os cristãos na ciência. O nosso texto básico será Jó 26:7, que diz: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Oremos. Agradecidos somos, ó Deus, por mais este domingo de estudo. Suplicamos-te que nos ajudes a desenvolver esse assunto e aos que participam desta classe virtual, desejamos que assimilem o conteúdo visando aprender cada vez mais assuntos relacionados à realidade do mundo por ti criado e revelado em tua palavra. Que todos possam responder com sabedoria a todos aqueles que quiserem conhecer a razão da fé que depositam no Senhor. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Aí está o preconceito contra os cristãos na ciência. No estudo anterior, nós vimos um pouco mais da história da Igreja, do Renascimento até a Reforma Protestante do século XVI. No estudo de hoje, defenderemos a fé cristã diante do preconceito contra os cristãos, respondendo à falsa narrativa daqueles que, desdenhosamente, negam que cristãos em geral e protestantes em particular possam atuar nas áreas científicas por terem uma concepção sobrenatural da realidade do mundo. Na época do governo Temer, por exemplo, todos eu acho que se lembram, há um tempo atrás, eu vi num canal de televisão uma jornalista aí da grande mídia que contestou a indicação de um cientista cristão para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela ficou indignada e, de forma preconceituosa, ela questionou como um evangélico criacionista poderia assumir um ministério tão importante, responsável pelo desenvolvimento da ciência no Brasil. Como se somente um cientista ateu pudesse assumir tal ministério. Uma coisa séria isso, né? Esse tipo de preconceito. Aí está um escritor e bioquímico russo, Isaac Asimov, na década de 80, disse que deveria ser eliminada da área de ciência tudo aquilo que se refere a Deus. Mas como chegamos a essa situação nos dias de hoje? Podemos perguntar. O que aconteceu, visto que os grandes cientistas que começaram
a ciência moderna, lá já quase ali simultaneamente no Renascimento, eles eram cientistas eminentemente cristãos, protestantes e criacionistas. Na realidade, isso faz parte de um movimento de desconstrução. Nós temos falado bastante aqui, desconstrução do cristianismo, e que vem acontecendo desde o chamado iluminismo, lá iniciado mais ou menos lá no século XVII. Antes do iluminismo, porém, a revolução científica já estava ocorrendo ali com a participação extraordinária de cientistas cristãos que contribuíram muito para a ciência moderna. Ok? Então, vemos aí esta figura. A partir da teoria heliocêntrica de Copérnico, que também vimos aqui em outro domingo, sem ser o domingo passado, o outro, porque no domingo passado nós vimos mais sobre a história do cristianismo, da igreja. Então, antes nós vimos que muitos homens de ciência acolheram as ideias de Copérnico, pois ao longo do tempo seu trabalho marcaria o início de grandes mudanças e avanços na astronomia, tendo em vista que importantes nomes da ciência que o sucederam deram continuidade à sua teoria. Um deles, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, ficou conhecido por ter formulado as 3 leis fundamentais da mecânica. De formação religiosa protestante, Kepler estudou inicialmente para seguir a carreira teológica e, posteriormente, ele graduou-se em Teologia e Ciências Exatas numa universidade europeia, tornando-se um entusiástico defensor da teoria heliocêntrica de Copérnico, que nós vimos lá atrás, convencido de que a beleza e a ordem do universo decorriam do plano gracioso de Deus. Munido de um telescópio de refração, por ele mesmo desenvolvido, e aproveitando importante conjunto de dados e tabelas do movimento das esferas celestes, Kepler mostrou não só que os planetas giravam em torno do Sol, mas também que realizavam as suas órbitas segundo trajetórias elípticas, em vez de circulares, como imaginara Copérnico. Assim, desta forma, as 2 primeiras leis de Kepler do movimento planetário aparecem em seu livro Astronomia Nova, de 1609, classificado por alguns como o primeiro livro de cosmologia moderna. Veja aí, o cientista cristão, protestante, realizando ciência de primeira qualidade. Parece que as pessoas hoje não conhecem a história. Aliás, o nosso sistema de ensino, ele nos fez ignorar, nos omitiu essa história verdadeira a respeito dos nossos cientistas. Não nos falaram lá atrás sobre isso. E eu aqui aproveito para contar para vocês a verdadeira história. Posteriormente, em 1619, surge a sua terceira lei, a terceira lei de Kepler, da obra Harmonia do Universo, ou seja, a harmonia do mundo, considerada o ápice de todos os seus estudos na área de filosofia, matemática, física, astronomia e também teologia. Suas famosas leis que ele desenvolveu são descritas
como segue aqui nesta figura. Aqui está o movimento, né, do planeta. Os planetas giram aqui em torno do Sol, né, fazendo aqui uma trajetória não mais circular, mas elíptica. Então, a primeira lei diz assim: cada planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Aqui vocês podem ver aqui, ó, está bem mais aqui para a esquerda, né? Bem mais aqui para o canto, é o foco dessa elipse. Segundo, a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos também iguais. Terceiro, o quadrado do tempo de revolução de qualquer planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo da distância média que os separa. Então, essas três leis aqui foram leis bem definidas, naquela época, por Kepler. Nós agora vamos assistir um pequeno vídeo, não é um vídeo grande, mas um pouco menos de 4 minutos, que vai falar um pouco sobre esta experiência, né, esse trabalho de Johannes Kepler. Vamos assistir, então. Aqui. Johannes Kepler foi um astrônomo que viveu entre os anos de 1571 e 1630, numa região correspondente à atual Alemanha. Exímio matemático, Kepler chegou às 3 leis que imortalizaram seu nome e que estão relacionadas com os movimentos dos corpos celestes. Ele participou do processo de ruptura de uma tradição de mais de 15 séculos que associava a perfeição às figuras esféricas. Desde muito jovem, ele já aceitava o heliocentrismo porque considerava o Sol como o centro da vida. Ele também acreditava que Deus havia planejado o universo de um modo racional, fazendo uso da matemática. Uma das suas ideias resultou na tentativa de encaixar o movimento dos planetas numa associação de sólidos platônicos e esferas perfeitas. Mas, no fim, percebeu que não havia nenhuma evidência observacional que sustentasse essa proposta. Essas evidências surgiram quando Kepler uniu seu trabalho com as precisas observações do céu feitas por Tycho Brahe no observatório chamado Uraniborg. Kepler estudou pacientemente os resultados obtidos por Brahe para a órbita do planeta Marte. Foi aí que apareceu algo estranho. A hipotética órbita circular não passava por todos os pontos de observação com a precisão requerida. Os pontos unidos mostravam uma órbita em forma de elipse, muito próxima de uma circunferência, é verdade. Kepler concluiu posteriormente, não sem esforço e dedicação, que os planetas andam em órbitas elípticas e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Essa passou a ser conhecida como primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas. A segunda lei de Kepler pode ser melhor compreendida se imaginarmos uma linha ligada diretamente do planeta ao Sol. A área varrida por ela é sempre a mesma em intervalos de tempo iguais. A terceira lei, conhecida como lei harmônica, corresponde a uma proporção entre o intervalo de tempo em que um planeta gira em torno do Sol e a sua distância média em relação a ele. A lei harmônica afirma que o quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao cubo da sua distância média. Esta lei foi posteriormente associada à lei da gravitação universal de Newton. As leis de Kepler servem para quaisquer sistemas binários, ou seja, estrelas que giram ao redor de estrelas, planetas ao redor de estrelas,
satélites ao redor de planetas e assim por diante. A crença de Kepler em mostrar a harmonia por trás da natureza foi só mais um passo da nossa eterna busca pela beleza e precisão do universo. Um sonho complexo, cheio de sutilezas e nem sempre com resultados óbvios. Até os próximos programas. Bem, essas descobertas aí, eu diria que, claro, precisas, elas deixaram Kepler fascinado diante do que se apresentava aos seus olhos. O fantástico sistema solar não poderia ter sido obra do acaso, mas sim do Criador que o projetara. Para Kepler, essa conclusão ela era mais do que uma evidência da criação especial, que nós temos falado muito, já fizemos uma série, né, aqui, da criação especial de Deus, portanto, pois a sua experiência genuína o fez enxergar na natureza criada a ordem e o desígnio da mão poderosa operante de Deus. Na história ilustrada da ciência, lá da Universidade de Cambridge, Colin Honan, ele registra aqui o seguinte, vou colocar aqui para vocês, olha aí, ele diz: a inclinação teológica de Kepler deu-lhe uma crença muito firme nos desígnios divinos do universo, e isso, por sua vez, o conduziu ao que ele acreditou ser uma grande descoberta. Aí está o testemunho de um historiador, né, lá da Universidade de Cambridge. Então, ao estudar e descobrir de forma, digamos assim, matematicamente precisa como os planetas orbitam em torno do Sol, o padrão que Deus impusera ao cosmos, quando ele viu todo esse padrão, essa precisão, ele então exclamou da seguinte forma, vejamos aí, olha aí: ó Deus, meus pensamentos seguem após os teus. Então vejam vocês que testemunho desse grande cientista, né, que lá antes do chamado iluminismo, antes da chamada teoria da evolução, né, que veio mudando e tornando o naturalismo, né, e o ateísmo cada vez mais, como é que eu diria, imposto, né, aí pelo mundo, e que hoje nós vemos aí pessoas questionando, né, que cientistas cristãos não podem exercer cargos ou atividades no meio científico. E aí nós temos exemplos de Kepler, não só ele, mas depois nós vamos falar também sobre Galileu, sobre Newton, né, e outros cientistas mais à frente que fizeram brilhantes trabalhos, cientistas cristãos. Para o cristão, por um lado, deixa eu ver aqui, nós temos aqui também um outro slide aqui que diz o seguinte: entre outras obras, Kepler publicou também um interessante trabalho sobre a cronologia do nascimento de Jesus. Veja que coisa fantástica. Inicialmente ele publicou em alemão e posteriormente em versão latina. Nós vamos ver mais lá na frente que Newton também ele vai escrever mais obras teológicas do que propriamente científica. Vocês vão se surpreender. Então temos aqui Kepler também escrevendo algo aí interessante sobre o nascimento de Jesus. Para o cristão, por um lado, é gratificante constatar na história da ciência exemplos de homens como Kepler, que deram notáveis contribuições à ciência e, ao mesmo tempo, um importante testemunho da obra sobrenatural
da criação divina. Por outro lado, porém, é lamentável verificar que o atual sistema nosso de ensino, aliás, do mundo inteiro, impregnado pelo evolucionismo ateu e anticristão, nos tenha negado conhecer a verdadeira face da história do pensamento científico moderno, né, que veio com a modernidade, contando nos livros didáticos apenas uma versão parcial, bem parcial, e também preconceituosa, que interessa, excluindo Deus da escola. Vemos através de Kepler que a ciência não contradiz a Bíblia, nem a Bíblia contradiz a ciência. Ciência é apenas uma palavra que expressa nosso conhecimento do mundo que nos cerca. A Bíblia, como revelação de Deus, não é apenas compatível com as descobertas científicas verdadeiras, mas também a Bíblia, se antecipou a muitas dessas descobertas científicas da era moderna. Há quase 3.500 anos, antes de Copérnico e Kepler constatarem que a Terra devia flutuar no espaço para orbitar em torno do Sol, contrariando as mais antigas tradições da mitologia, inclusive uma delas que afirmava estar a Terra apoiada nas costas de 4 enormes elefantes em pé sobre uma tartaruga gigante. Olha só, é hilárico, né? O admirável livro de Jó, ao contrário, então veja bem, aqui um insight científico, o livro de Jó, ele declara, né, de maneira singular que o próprio Deus onipotente mantém a Terra incrivelmente suspensa no espaço vazio, ou literalmente sobre o nada. Então vejam aqui esse texto magnífico que nós lemos lá no início, foi o nosso texto básico e eu reapresento ele aqui. Jó 26:7 diz assim: Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar. Né? Como? Faz pairar a terra sobre o nada, sobre o vazio, que é o caso que os nossos cientistas vieram descobrindo. Né? Movimento dos planetas em torno do Sol, fazendo aqueles movimentos planetários, e nós vemos aí a Terra e os outros planetas flutuando aí sobre o nada. E isso já estava lá, esse insight bíblico, né? Já estava lá muito, mas muito antes, né? Aí, há milênios antes da ciência moderna. Então, esse é apenas um dos muitos insights, né, bíblicos, pré-científicos da Bíblia, que ecoam espantosamente como ciência nos dias de hoje, provando que ela foi mesmo inspirada por Deus. Bem, nós ainda temos aqui alguns minutos, estamos aí numa boa hora, deixa eu ver aqui, e aí eu acho que a gente pode ainda passar aqui mais um vídeo, eu vou passar aqui para vocês, e esse vídeo ele vai evidenciar um pouco mais essa obra de Kepler. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Opa! Onde é que está ele? Vamos ver aqui. Acho que ficou meio perdido aqui, mas já estou achando. Ele vai dar uma visão interessante aí para vocês. Quer dizer, ele é parecido com aquele primeiro vídeo, é um pouco menor, mas ele vai dar assim, mais alguns detalhes que, para quem não conseguiu compreender bem o primeiro vídeo, agora ele vai dar mais um gás aí, né, uma força para que vocês possam compreender melhor. Vamos ver aqui se eu consigo passar ele aqui. Vamos lá.
Contemporâneo de Galileu, Johannes Kepler nasceu na Alemanha em 1571. Professor de matemática na Universidade de Graz, na Áustria, Kepler acabou mudando-se para Praga em 1600. Foi lá que Kepler tornou-se assistente do astrônomo Tycho Brahe, com quem já se correspondia sobre os mistérios do cosmo. Dedicado às observações acerca dos movimentos de Marte e aos trabalhos de Brahe, Kepler concluiu que os movimentos dos astros são elípticos e não circulares como se imaginava. A primeira lei, ou lei das órbitas, diz que todo planeta descreve uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos. Já a segunda lei, ou lei das áreas, diz que a linha que vai do Sol até qualquer planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Observem. O ponto mais próximo do Sol chamamos de periélio e o ponto mais distante de afélio. A terceira e última lei de Kepler, ou lei dos períodos, diz que a razão entre o quadrado do período de um planeta e o cubo da sua distância média ao Sol é sempre constante, qualquer que seja o planeta. Com essa lei, podemos concluir que planetas que orbitam próximo do Sol têm tempos de revolução mais curtos, como Mercúrio, cujo ano dura apenas 88 dias da Terra, e planetas distantes do Sol são mais lentos, como Netuno, onde um ano equivale a 165 anos terrestres. Muito bem. Temos aí um vídeo um pouco mais elucidativo, né? Interessante. E agora eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar uma outra figura para vocês, mas antes gostaria de dizer, né, uma resposta àquela jornalista, né, preconceituosa. Poderíamos fazer uma pergunta a ela. Perguntar a ela se Kepler ele teria condições de ser hoje o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, né, aqui no Brasil ou em qualquer lugar. O que ela responderia? Bom, depois de conhecer ou saber quem foi Kepler, realmente, um cristão, um protestante, certamente ela diria que Kepler teria condições. Então, esse preconceito hoje não tem sentido, é desconhecer a história. Então, cristãos, durante toda a história da ciência, se levantaram e fizeram excelentes trabalhos científicos que revolucionaram a ciência. Tanto que nós estamos vendo aqui agora, como tem outros mais à frente, que nós vamos falar aqui, não só nessa área da cosmologia, mas também na área, digamos, aí, da biologia, da genética, né? Basta citar aqui Mendel, que também era um cristão, né? E, enfim, então é o que nós estamos mostrando aqui e tentando desconstruir essas narrativas que tentam desconstruir o cristianismo. Ok? Tem mais aqui deixa eu colocar aqui para vocês, mais uma figura aqui para nós concluirmos. E essa figura aí está, olha só, mais um testemunho aí de Kepler. Ele, tirei lá daquela revista, das grandes obras e grandes vidas, lá da revista Reader Digest, lá de 1980, ele lá diz o seguinte, sobre Kepler: meu Deus, graças vos sejam dadas por nos guiardes para a luz da vossa glória, pela luz da natureza. Realizei a tarefa que me destes e regozijo-me na vossa criação, cujas maravilhas me permitiste que revelasse aos homens. Amém. Kepler, então, conseguiu compatibilizar a fé religiosa com o conhecimento
científico. Então está aí um brilhante testemunho, né, que reforça aí a fé, né, daqueles que só ouviram, né, narrativas contrárias. Então está aí um excelente exemplo para que nós possamos conhecer, né, conhecendo, né, que a gente vai poder defender aí a nossa fé neste mundo tenebroso que cada vez mais tenta denegrir a imagem da Bíblia, do cristianismo, da igreja, etc. Ok? Então chegamos aí ao final do nosso estudo. Ok? Faço votos que vocês tenham ainda um domingo abençoado ainda hoje, né? Pela frente. E uma semana de realizações aí que nos levará até a nosso próximo estudo. Se Deus assim o permitir, estaremos aqui juntamente com vocês. Muito obrigado pela participação e a presença de todos aí na sala virtual. Então, até o próximo estudo.